Olá, eu sou Raoni Kuzma E eu sou Daniel Faulin. E eu sou Vinícius Tadoni. e esse é mais um Deepcast, nosso bate-papo sobre design, inovação e percepção. E hoje a gente tá com uma pessoa muito querida. E, gente, eu conheci o Vinícius quando eu tinha 1,85 m, isso faz muito tempo. E o Vinícius, ele atua como marketing, publicidade desde 2002, é formado em planejamento de marketing, turismo e MBA em marketing, além de empreteco do Sebrae. Vinícius, meu amigo, além de armador de basquete, conta um pouquinho pra gente o que você faz na vida, meu. Se apresente, por gentileza. Grande Raoni, muito prazer estar aqui com você. Manda um salve pro cachorro que tá aí atrás de você aí, Raoni. O cachorro tá frenético, mano. Esse tá, meu, esse tá. Cara, muito obrigado pela presença aí. É um prazer estar falando com você novamente, né? Faz muitos anos que a gente não se fala, olha só. Que Né? maravilha, pois é, mais de 20. Mas, pô, bota ano aí. É verdade. Quando eu te conheci, meu, você era o cara que cuidava da cozinha ali do garrafão ali, tomava cotovelada na boca, né? Pois é, quem me vê hoje nem sabe como eu era louco. Hoje é professor, olha só, que gostoso. Então, gente, pô, eu trabalho com marketing aí, tá, publicidade, né? Eu tenho a minha empresa, é uma agência especializada em marketing digital, geração de conteúdo. O nome dela é VT Ad One. Tá? É uma brincadeira com o nosso sobrenome, né? Tadoni, a parte italiana, a gente americanizou, né? Essa ideia de adicionar um, né? Já que a grafia, né? Para quem não está vendo, né? Uma vez que é falado, né? A grafia é com 2 Ds de dado, então de add one, adicionar um. No código binário 1 tem valor, 0 não, então a gente tem essa brincadeira de um em um, a gente vai adicionando Que valor da aos hora. projetos dos clientes. Muito bem. Seja muito bem-vindo, viu, Vinícius? Obrigado, Daniel, valeu mesmo. Legal. E para começar aqui o nosso bate-papo, vou fazer a primeira pergunta, já falando um pouco do que você está sentindo aí do mercado, se você está esperançoso, energia lá em cima para esse ano, como é que você está? Pô, total, Daniel, pô, esse ano 2021, com certeza ele vai vir aí de uma forma extremamente diferenciada que 2020, né? Todo mundo aí tomou um choque de realidade no ano passado, né? E esse ano vai vir com tudo. Pelo menos aqui na agência, né, marketing digital, a gente já tinha muitos clientes que a gente trabalha com desenvolvimento de site. Esses a gente migrou para e-commerce, plataforma EAD, né? Então é um movimento que veio para ficar, né? Assim Legal. como o crescimento das redes sociais, então todo mundo agora desenvolvendo infoprodutos, né? Não tem muito como fugir dessa realidade, né? Então veio para ficar de fato e o crescimento vai ser alucinante em 2021. E a procura na parte de marketing digital e sites tem aumentado aí, então. Tem. Cada instante tem. Pelo menos aqui na nossa agência, a É, gente é muito focado na parte de mídias sociais, né? Criação de estratégia, tráfego, gerenciamento de mídias sociais para construção de autoridade dos clientes, profissionais autônomos, né? Representantes independentes, né? legal. Então para esse lado aqui está tendo uma procura enorme, Que enorme, bom, hein? graças a Deus. Muito legal. E meu amigo, como é que você caiu nessa área de marketing digital? E como é que você se preparou para um ambiente tão incerto como hoje? Porque hoje a gente está sofrendo sofrendo não, né? Sofrendo é uma palavra pesada. Mas a gente está caminhando para um processo de transformação digital que muitas pessoas não estão preparadas porque não tiveram nenhum conhecimento da base, né? Você tem que fazer um processo de educação do seu cliente, demonstrando, cara, você não precisa ser a NASA amanhã. Vamos começar sprintando uma coisa simples, vamos começar direcionando algo que seja metrificável. Como é que é no teu dia a dia essa relação com um cliente desesperado para entrar num ambiente digital? A gente fala que ele tem que começar, né? Se ele
ele pode começar tendo um website, né? Mas tendo um website, ele vai precisar promover esse site. Não adianta ter só lá o ambiente virtual e esperar que ele vai começar a ganhar dinheiro porque tem site, né? E hoje as mídias sociais têm esse poder, têm essa força, porque está mais próximo da audiência. As pessoas ficam mais perto do público. Então, ele não precisa ter gastos alucinantes, nada assim muito fora da realidade, principalmente das pequenas empresas, para as pequenas empresas, que ele pode começar com uma simples página de Instagram e já começar a botar o negócio dele para funcionar. Então a gente fala que é uma construção, é um crescimento, né? E comece. A ideia é começar, não importa como, né? Começa a desenvolver seus conteúdos ali, que a coisa vai engrenando. A gente conversando com a audiência vai dizendo para nós o caminho desse negócio. Muito bom. Eu imagino que é uma eterna experiência ali. Você vive uma. Não é nem uma experiência, eu digo. Todos os dias a sua audiência te dá inputs de como você melhora a sua experiência, né? Com a audiência e também internamente na sua empresa, né? O que você tem que melhorar de conteúdo, melhorar até de posicionamento, né? Tom de voz. Acho que tudo isso também colabora, né? Um pouco. Com certeza. E você sabe mais do que ninguém, né, Daniel? Você que trabalha fortemente na parte de marca, construção de marca, aquele negócio de arquétipo tem tudo a ver com o tom de voz, que foi o que você mencionou agora, né? Como que nós vamos nos posicionar do outro lado daquele logotipo, né? Daquele brand que está ali na rede social, né? Então, quando a gente começa esse trabalho de construção, né, de arquétipo, tom de voz, como que nós vamos nos comunicar com os nossos clientes, só ali você já vai direcionando ele, né, e aí as ferramentas vão dizendo para nós como que a gente pode, através de uma enquete, através de um story, através de uma pergunta, a gente pode medir tudo hoje, né, através das redes sociais. E o marketing digital está aí também por isso, né? Cresceu por causa disso. As pessoas não estão mais jogando dinheiro fora, né? Rasgando dinheiro com um anúncio impresso que a gente não sabia, né, para onde o cliente ia depois, né? A gente tinha que acreditar no valor da veiculação, né? Da quantidade de peças veiculadas, mas hoje não. Hoje, com os relatórios do Analytics, relatórios das redes, a gente tem certeza de onde estamos empregando o nosso dinheiro. Muito bem, meu. E Vinícius, deixa eu te perguntar uma coisa que eu passei recentemente a nível de pesquisa. Falando agora Dima, né? Nível D. A nível D. E muito pensando nessa coisa de, por exemplo, eu que sou um empreendedor, eu preciso te passar algo, né, para você poder traduzir em tom de voz, em estrutura visual que seja coerente com a voz que a gente está propondo, né, para existir uma coerência de promessa e entrega, experiência, comunicação. O que você, enquanto agência, precisa de insumo, de conteúdo, de estrutura, de estratégia para transformar algo que é ou um desejo de marca em resultado digital, em resultado no ambiente digital? Você precisa só de um arquétipo, você precisa só de uma estratégia, você precisa de uma ideia, você precisa do que para fazer esse negócio acontecer? Além de tudo isso que você falou de planejamento. Boa. Né? Porque isso vai dar base para a construção do conteúdo. Né? O conteúdo é a peça principal aí. Né? Como a gente trabalha muito na construção de autoridade, né? E fortalecimento de marca nas redes sociais, a gente preza muito por essa linha criativa de conteúdo. Então, muitos clientes chegam para nós querendo somente vender. Né? É óbvio, todo mundo quer vender, né? Com certeza. mas eles chegam imerso naquela ideia do que eles fazem sempre, o que está no dia a dia deles. Eles acham que as redes sociais estão ali para vender,
nos negócios dele, na internet, ele tem que vender, no site dele ele tem que vender. E a gente tenta quebrar um pouquinho esse paradigma, né, na construção do conteúdo. Então a gente busca, né, interesses coligados, né, a gente busca entender quem é o público-alvo desse cliente, qual que é a audiência dele, o que a audiência dele quer consumir, né, conversando muito com o cliente, conversando com a audiência, a gente tenta extrair isso para construir um conteúdo qualificado. E isso, a médio e longo prazo, ele vai conseguir converter. Né? Então, no início da jornada, né, de decisão do cliente, a gente começa com campanhas de alcance para fazer com que as marcas atinjam o maior número de pessoas e fiquem conhecidas no mercado. Né? Aí, mas lá no meio, quando a gente já está trabalhando, a gente já está conseguindo ganhar público, a gente começa com campanhas de geração de leads, geração de cadastro, que é o tráfego que todo mundo fala, hoje em dia está em super evidência aí. Né? É mais ou menos essa construção, né, de colocar um conteúdo ideal para a audiência dessa pessoa. Né? Que às vezes essa audiência ela não quer consumir determinado conteúdo somente de vendas. A gente precisa dar alguma coisa para eles gratuita. Né? É o que a gente tem ouvido muito até nas lives de pessoas que são mestres em lançamentos, e é muito isso. A gente tem que oferecer algo gratuito, algo educativo, algo informativo para reter essa audiência e depois, na hora certa, eles vão consumir de você. Ô Vinícius, e você tem algum tipo de método aí da sua agência? Ou tem alguma forma de, vamos supor que quem está escutando a gente aqui curtiu muito o trabalho ou curtiu muito a sua empresa, e como que ele começa isso com vocês? Tem alguns steps que tem que ser seguidos? Como que funciona isso? Bom, tem uma fórmula mágica, aquela lá que a gente tira da cartola. Não, tô brincando, não existe. É uma fórmula mágica. Né? A gente procura conversar bastante com o cliente, porque ele está imerso no negócio dele. Ouvindo ele, a gente propõe algumas alternativas e criações de conteúdo para ele. Tá? Ele aprovando isso, acreditando nessa ideia, nas linhas editoriais que nós vamos trabalhar, né, para qual momento a gente vai inserir esse tipo de conteúdo dentro da jornada, a gente vai colhendo depois informações com relatórios gerenciais. Né? Não vai ser de uma hora para outra, de um mês para o outro, que a gente vai ter resultados ótimos. Né? É tudo uma questão de construir, conhecer e acreditar no projeto. Então, assim, não é a fórmula mágica, né? mas a gente tenta ser muito transparente. Esse é um dos nossos diferenciais. Então, é meio que no dia a dia mesmo. Correção de rota acontece nessas valida, vê o que está pegando ali e vai corrigindo com o tempo, é isso? Exatamente. Exatamente. A gente vê informações que deram mais resultado, outros que não deram tanto resultado, então a gente deixa ali em stand-by. Né? Bem isso. Ir mapeando a rota, fazendo os ajustes, né? Tem até uma característica do comportamento empreendedor, né, que falam muito, que é o planejamento e o monitoramento, né, sistemático. Então a gente tem que monitorar as nossas ações para poder fazer justamente essas correções de rota que você falou. Legal, legal. Cara, muito legal. Vinícius, deixa eu perguntar uma coisa, porque quando você entra no meio digital, a impressão que tem que até a alma é metrificável, assim, tudo é metrificável, tudo tem que ter uma métrica de sucesso, tudo que tem que dar um resultado escalonado, blá, blá. E a gente sabe que não é muito bem assim, né? Queria te perguntar, como é que você, claro que, né, a gente tem que pensar sempre em caso a caso, mas como é que você pensa métrica de sucesso?
É viável a gente ter essa cartola mágica, fantástica, que você tira o negócio da cartola, aperta o play e a coisa resolve? Ou, cara, construir uma métrica tem que ter muita estratégia? Não, tem que ter bastante estratégia, Rony. É claro que com o expertise que a gente tem, né, que várias outras agências de publicidade têm, né, porque a gente lida com isso todo dia, né, e com vários segmentos diferentes. Você já tem ali alguns direcionamentos, né, você já tem uma ideia de valores a ser investidos dentro das ferramentas que vão converter mais, né? Você tem ali ideias também de conteúdo, voltando a conteúdo, as métricas de sucesso específicas como quantas pessoas a gente tem que alcançar para obter um número, uma porcentagem específica de conversões. Né? Então, mas tudo isso foi um trabalho, né, know-how que a gente foi adquirindo, que não foi de um dia para o outro que a gente decidiu, vamos ter a empresa e agora eu quero meu cliente, você precisa colocar tanto de dinheiro. Não é assim. Né? A gente teve que ir testando, né, com algumas pessoas até a gente ter alguns números mais certos, né, nesse momento de vida. Né? A nossa agência ela existe desde 2011. Esse ano a gente está fazendo 10 anos. Ah, que maravilha. 10 anos. Parabéns. Parabéns, parabéns. Legal. Bom. Bacana. Vamos marcar um jogo, Raoni. Vamos. Se divertir, dois vai jogando. Pô, esse cara era bom, hein? Esse cara jogava, Obrigado. era a bola pra ele. Ó, eu não sabia disso daí não, Raoni, que você jogava basquete, meu. Cara, até eu tinha esquecido que eu jogava basquete faz tanto tempo isso. Jogava, meu. Jogava basquete. A altura dele é, né, propícia para esse esporte. Pois é, e você fez a pergunta pra mim como eu caí no marketing, né? Eu quis ser jogador, mas com 1,70 m não dá, né? Te entendo. Emílio, deixa eu te perguntar uma coisa. Pegando essa lógica da métrica ainda, que acho que tem muito mito em cima disso. E isso é uma pergunta muito genuína, tá? O comportamento do consumo, as ondas sociais, elas, elas interferem no tipo de métrica que a gente trabalha? O que eu estou querendo dizer com isso? Como é que, por exemplo, a gente pode fazer. Antes da pandemia, por exemplo, né? Então você tinha um ambiente ali quase comum, né? A gente tinha uma ideia de como funcionava a cabeça do consumidor, porque, enfim, a gente já tinha muito estudo, tinha muita tendência. De repente vem essa bendita pandemia e a gente não sabe mais de nada. Né? Só que também a gente teve um volume de tempo gasto ou investido em redes sociais que é muito grande. Então, esses comportamentos, essas mudanças de chaves que acontecem na sociedade interferem na estratégia da métrica ou na qualidade da métrica? Interfere. A gente tem que ir justamente monitorando isso. Monitorando, às vezes, o que as pessoas estão falando na internet, né? Para a gente poder, né, ter um direcionamento. Se elas vou dar um exemplo, né? Que nem do Big Brother, né? Se a gente tem ali a maior quantidade de gente assistindo o Big Brother durante esse período, da hora de exibição do programa, essa hashtag ela fica em evidência. Então tem muita gente ali consumindo esse tipo de coisa. Né? E aí o que está acontecendo naquele momento? Né? Eles estão consumindo uma bebida, eles estão consumindo uma festa, eles estão num momento de diálogo, e aí a audiência está ali comentando e interagindo sobre isso, aí uma pessoa faz um post, outra pessoa já responde aquele post. Então, no entanto, o nosso lado como marca, vale a pena a gente monitorar isso, tá ali bem de pertinho, né, com a audiência, porque dali pode surgir alguns insights para você chegar até esse público, né? Então isso deu um exemplo de um evento televisivo que as pessoas estão utilizando hashtags para conversar sobre isso, né? E no ambiente virtual, coisas que a gente não tinha antes,
né? A gente dependia puramente se ele entrava na loja, se ele fazia um preenchimento de uma fichinha, né? Quantos produtos, quantas camisetas ele comprava, ou quantos hambúrgueres ele queria, né? Hoje a gente consegue monitorar tudo no ambiente virtual. Tem ferramentas, né? Tem ferramentas que a gente consegue não só monitorar hashtags, né? Mas sim termos, né? Se a pessoa escreve uma determinada frase na internet, a gente tem como saber quem foi essa pessoa, sabe? Então isso é uma coisa de louco. Dá pra gente intervir se a gente quiser, entrar num assunto de uma tribo, né, de pessoas ali, de um grupo de pessoas conversando e se apropriar daquele universo, daquela conversa, para a gente, quem sabe, em um determinado momento, oferecer um produto. Muito legal isso. E Vinícius, você acha que a tendência aí para os próximos anos vai ser muito mais digital ou vai ter essa mescla do off e on a todo momento? Com certeza a gente não sabe mais o que é on ou o que é off, Daniel. Eu vou explicar, peraí, eu vou explicar. Né? Que, assim, a gente vive hoje num mundo extremamente online. As pessoas estão always on. Né? Elas vivem grudadas no equipamentinho chamado celular ou smartphone que não sai do bolso. Né? Então a gente está sempre online. Né? E essa ligação com o offline é muito legal, porque permite com que a gente esteja não só 100% conectado, mas amplie a experiência do consumidor. Né? A gente vê algumas lojas usando dessas ferramentas, mas eu vou citar um case para você, já que você perguntou sobre essa questão. Um case da Nike. Acho que vocês devem ter visto aquele Nike Air Max. Vocês ouviram falar essa campanha da Nike Air Max? Não, eu não. Não, você ouviu, Não. Raoni? Não, também não. Então eu vou contar para vocês. Acho que o pessoal que está ouvindo também vai gostar. A Nike, né, naquela época que o João Dória entrou como prefeito de São Paulo, né, eles estavam... o prefeito ele estava com aquela ideia de cidade limpa. Vocês lembram disso? De tirar os grafites. Sim. Né? Lembra disso, né? Então ele pintava a cidade de São Paulo tirando os grafites, as pichações, mas enfim. Então a Nike ela lançou uma campanha onde ela chamou alguns grafiteiros, né, para grafitar na cidade de São Paulo alguns tênis, né, alguns desenhos e com os tênis Air Max, tá? E a campanha funcionou da seguinte forma: você só conseguiria comprar aquele tênis, aquele modelo de tênis, se você estivesse na geolocalização posicionado na frente do grafite. Olha, que louco. Então, assim, isso é on ou isso é off? Né? Tudo junto e misturado, né? Pois é. E aí, o que acontecia? Né? As pessoas elas iam até aquele grafite, aquele desenho da parede de São Paulo, no meio da rua, pegavam o seu celular e aí entravam no site da Nike e aí habilitava para ela comprar aquele modelo de tênis. Todos os modelos, eles apareciam fechados. Se você queria um determinado modelo, você tinha que pegar a sua condução e ir até aquele outro endereço na cidade, encontrar o grafite. Então ficou aquele negócio de você procurar o grafite pela cidade, né? Nossa, cara. Ao você encontrar o grafite, você entrava no site da Nike e aí você habilitava esse produto para compra. Mas aí, o que o João Dória fez? Ele gerou um efeito que a Nike adorou.
que muitas pessoas têm falado agora no universo de lançamentos também, que é o efeito escassez. Porque o João ia lá e pintava o raio do grafite. Então você tinha que correr. Se você gostou daquele texto, você tinha que correr, porque a cidade ia ser. Ia pintar ali, né? O grafite ele ia sumir, ele ia desaparecer. Tinha uma corrida contra o tempo ali. Uma corrida contra o tempo. Aí tinha muito famoso, muita gente, né? O próprio Marcos Mion, né? Tem aquela página, né? O Sneaker do Mion, que é muito bacana, que ele fala de tênis. Então ele fazia vários conteúdos espontâneos, outras pessoas, outros influenciadores, né? Então, isso a gente chama, né, no marketing digital de UGC, né, que é o User Generated Content, né, o conteúdo gerado pelo usuário. Aquele conteúdo espontâneo, você não está falando, a Nike não foi lá e não pagou um influenciador, ele, dentro dessa campanha que ele fez, eles fizeram de uma forma que as pessoas naturalmente compartilhavam, né, essa campanha, né, para contar para os outros, olha onde eu tô. E tinha também aquela questão de prova social, né? Se ele estava naquele ponto e ele conseguiu comprar o tênis, ele era único, né? Com certeza, com certeza. E vocês... isso é on ou isso é off? Você me pegou. Porque, assim, na verdade, é tudo ao mesmo tempo, né? Trabalhando em prol da marca, né? E dessa experiência, né, cara, também. Isso. Então, voltando à sua pergunta, depois dessa historinha, eu acho que o mundo ele está cada vez mais indo para essa linha. Integrado, talvez. De uma coisa só, sabe? Legal. E na sua agência vocês fazem também esse tipo de ação? Olha, a gente atua muito forte nas pequenas empresas e médias empresas, né? Profissionais autônomos, liberais, né? Geralmente, o poder aquisitivo dos nossos clientes não permitem ações muito grandes. No entanto, a gente consegue fazer ações on-off, né? Com pouco recurso. Aí eu vou contar para vocês uma outra história. Posso? Com certeza. O microfone é seu. Obrigado, muito obrigado. Então vamos lá. Assim, indo para o pequeno negócio, antes que a pessoa fale, não, mas eu não sou uma Nike, eu não consigo fazer um negócio desses, né? Hoje nós temos um aliado, né, que parece que agora começou a funcionar no Brasil, que é um cara chamado QR Code. Grande QR Code. Né, que demorou para vingar aqui, né? Convenhamos, né? Então, com o QR Code, a gente consegue fazer essa transição do off para o on, né? E ao mesmo tempo do on para o off. Vou dar um exemplo, tá? Agora, durante a pandemia, né, no início da pandemia, meados de maio do ano passado, junho, ano passado, né, as escolas fechando, as crianças tendo que ficar em casa, e os pais tendo que trabalhar em casa, né? Então a gente tá tudo maluco. Falo a gente porque eu sou pai de 2 filhas. Tá vendo, Raul? Isso você não sabia, né? Não, gente, que barato. Parabéns. Valeu. Então, tenho 2 meninas, então a gente sabe como que é ter crianças em casa, né? Você tendo que trabalhar, desempenhar, né? Então aí durante o período da pandemia, a gente criou uma campanha da agência, da nossa agência, né? Eu vou falar um case particular da minha empresa, mas vai servir de insight para vocês, porque foi algo muito simples. A gente criou uma página, né, onde, primeiramente uma página, um site, né, uma landing page, onde a gente chamou alguns clientes, eu conversei com alguns clientes da VT e falei, olha, eu gostaria de colocar nessa página um desenho para as crianças colorir. Um desenho que remetesse à sua empresa. Você topa? Claro, topo. Tem custo para mim? Eu falei, não. Não tem. Beleza. Então,
eu comecei a conversar com algumas pessoas, né, e a gente produziu aqui um desenho simples, né, de só a silhueta do desenho, aí tinha o logotipo até dos clientes, tal, e a gente disponibilizou isso no nosso site, né? E a gente fez o quê? Uma campanha, né, estimulando, né, as pessoas a entrarem no nosso site, né, baixarem o desenho, fazendo com que as crianças pudessem colorir e se entreterem de uma outra forma, sem que seja ficar só na frente da televisão, do YouTube, né? Por mais que a gente é dessa era digital, a gente trabalha com marketing digital, a gente sabe também desse dilema, né? Quem assistiu aí Netflix, o Dilema das Redes, a gente sabe disso daí, a gente tem uma preocupação com isso, né? Então a gente quis estimular com que os pais imprimissem os desenhos ou usassem eles até de uma maneira virtual para que as crianças pudessem colorir. E depois estimulamos que elas postassem nas redes sociais as pinturas que elas faziam. Então, durante esse período, né, a gente conseguiu ter ali um movimento. Isso foi legal não só para a nossa agência aqui, mas também para os próprios clientes, porque era o logotipo dele sendo desenhado de uma maneira bem criativa, outras pinturas também tinha alguns personagens de desenho, tinha outros personagens um pouquinho mais elaborados, né? Uma das atividades que a gente fez ali foi uma agência de turismo, né? Porque vocês sabem que o mercado de turismo foi um dos mais abalados também em 2020. Né? Com certeza. Então a gente pegou uma atividade que tinha ali uma foto de um personagem da Disney e a gente fez como se fosse um quebra-cabeça, com a ideia de que o turismo está desmontado, vamos montar o quebra-cabeça para que ele possa se reerguer. Que legal. Né? E aí as pessoas iam tirando foto e postando isso nas redes sociais. Então, assim, teve o movimento do online, que estava ali no site, do offline, que ele tinha que imprimir para as crianças poderem pintar e se divertir e se entreterem naquele momento, e depois um estímulo do online novamente. Né? Então a gente podia, aí, através do QR Code, também divulgar essa ação, né? Divulgar no bairro, mandar o QR Code por WhatsApp, mandar pelas redes sociais, fazer um flyerzinho que as pessoas depois pudessem também compartilhar com outras pessoas. Enfim, então hoje o QR Code é um exemplo, né, do que a gente pode fazer, né, entre on e off. Né? A gente já está vendo alguns estabelecimentos comerciais, né, alguns estabelecimentos físicos usando muito aquele QR Code do PagSeguro também, né? É verdade. PagSeguro, até do Mercado Livre agora também, tem do iFood, né? Então parece que está pegando. Então isso é uma boa forma, né, de fazer essa transição. A gente não precisa simplesmente contar com uma geolocalização. Claro, se o cliente tem condições de fazer uma campanha mais bem elaborada, com certeza o céu é o limite. História para contar de case assim eu tenho um monte. Se vocês quiserem, eu vou falando. Que legal. Vocês sabem da Budweiser? Eu acho que também não. Tô meio por fora desses cases. Mas é bom que você está trazendo conhecimento pra gente. Legal. Da Budweiser, só para vocês não ficarem curiosos, né? Não é tão nova assim. Olha só. A Budweiser fez um evento, né, num estabelecimento e eles colocaram dentro de embaixo do copo, né? Eles produziram um copo, né, específico, onde tinha um chip, né? E esse chip era conectado ao Facebook. Então, quando a gente vai para uma festa, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vamos inverter os papéis. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quando a gente vai para uma festa ou a gente está entre amigos, que a gente está ali tomando uma cerveja, o que é que todo mundo faz? Tirar uma foto? Brinda?
Brinda, ponto. Ponto para você. Boa. Legal, o brinde ele está presente em vários momentos felizes, né? Quando a gente vai querer comemorar alguma coisa, né? Então a Bud nessa campanha que ele fez, quando as pessoas entravam no estabelecimento, elas ganhavam um copo com um chip, onde toda vez que elas brindavam, elas automaticamente seguiam umas às outras no Facebook. Olha que legal. Então eles já adicionavam como amigo, Que né? legal. E passava a ter daí uma interação. Porque nesse evento eram pessoas que não se conheciam, tá? Também é bom falar isso, né? Pessoas que não se conheciam. Aí estava naquele ambiente, então ao brindar com alguém, você automaticamente já passava a seguir aquela pessoa. Então isso é muito legal. Mais uma vez você está num ambiente offline com uma campanha totalmente online, né? De integração, né? É muito bacana isso, cara. Legal. Cara, E, muito legal. e tem o lance da sacada também, né? Como que a gente utiliza do propósito da marca, daquele momento que a marca está vivendo, para a gente criar uma interação bacana com o público, né? É. Tem uma mais alucinante ainda, se vocês quiserem saber. Manda, manda. Por favor. Olha, teve uma campanha que foi feita pela Focus Network, que é de um cara que eu gosto bastante, que é o Rafael Kiso, tá? É uma referência para mim e garanto que muita gente deve conhecer ele nessa parte estratégica de marketing digital também. Tá? Eles fizeram lá na agência uma campanha para aquela torradinha crocantíssimo, sabe? Sei, sei. Crocantíssimo. Uhum. Eles pegaram um ponto na praia, né? Escolheram uma praia do litoral de São Paulo e colocaram alguns guarda-sóis com o quê? Com QR Code apontando para cima. E falaram, e tinha toda uma instrução, né, nesse guarda-sol ali, né, na campanha, que você tinha que baixar o aplicativo deles, né, do Crocantíssimo, e com isso, né, através de geolocalização, né, você escolhia ali, né, o lançamento, era um lançamento de um sabor específico, tá? E através dali você selecionava o sabor que você queria, né? E vinha um drone, sim, mas era um drone, não é um dronezinho, né, desses que a gente tá falando agora. Puta drone, mano. Era tipo um Zeppelin, assim. Um dirigível, errei, é um dirigível. Cara, um dirigível. Pilotado por uma máquina, né, óbvio, assim, cheio de crocantíssimo, cara. Então, ele direcionava até você através do QR Code que estava no seu guarda-sol. Então, ele Nossa, Que inspirava da de hora. lá um saquinho de crocantíssimo para você. Coisa de que louco. animal. Coisa de louco, mas muito legal também. Né? Mais uma vez fazendo essa transição de on e off. Agora você imagina, falando de drone mesmo, agora falando de drone, né? Que já é uma realidade, né, com a Amazon, né? Lá fora, né? Já pensou, cara, você consumir produtos entregues por drones, cara? Cara, é animal. É animal, velho. É, Ó, eu fico pensando, Vinícius, que assim, eu comprei esses dias aqui algumas coisas no Mercado Livre, e é impressionante que tá chegando no mesmo dia ou no primeiro horário do dia seguinte, é, né? Então, tá muito rápido. quando já Imagina estamos só em com cima. drone, cara. Imagina com drone. Eu É, consigo. uma vez eu ouvi o Flávio Augusto falar, vocês conhecem o Flávio Augusto, né? Sim, Então, Sim. o cara é fera, né? Não tem nem o que falar. o cara é foda, né, Uma meu? vez eu ouvi ele falar que se você tivesse que empreender alguma coisa, ele falou algo parecido com isso, né? Olha, eu acho que o mercado de segurança aérea, né? Segurança de drones contra ataque aéreo, sabe? Esse tipo de coisa, é uma coisa que vai crescer muito, e com certeza, cara, porque o céu vai ficar cheio de drones aí, hein? Vai. Né? Com certeza. Deixa eu te fazer uma pergunta agora relacionada muito ao teu dia a dia, assim, tá? Por que se posicionar como empresa orientada para pequeno e médio negócio? Porque a gente, assim, a gente gosta, cara, é uma coisa,
que as redes sociais, a internet trouxe e a gente tem muito apreço para isso, que é permitir com que os pequenos tenham espaço no mercado que antes era muito restrito aos grandes, né? Quanto que custa um anúncio num grande jornal, num grande veículo, né? Anúncio impresso. Vocês lembram? É muito caro, né? Muito. Quanto que custa uma inserção de 30 segundos na televisão? É muito caro, né? Então a internet permite com que qualquer um, né, qualquer negócio, entre para disputar com uma marca grande. Então a gente tem se posicionado em ajudar esses caras a fazer da forma correta. Hoje eles com o celular na mão, né, com esse aparelhinho na mão, a gente consegue fazer milagres, né, promocionais, né, que geram interesse do público. Então a gente quer muito auxiliar esse público, né, a fazerem de uma forma correta, de uma forma que traz resultado. Não que a gente não tenha grandes clientes, mas eu gosto de construir isso daí. Eu tenho um cliente que Muito legal. legal, eu tenho um cliente que veio aqui pra gente em meados de 2017. E a gente conseguiu, assim, ele era pequeno, ele era uma clínica de dentistas, tá? Dá esse exemplo, uma clínica de dentistas. E ele, quando ele chamou a gente, ele queria montar uma escola de dentistas. Tá? Foi uma época em que os dentistas podiam fazer harmonização orofacial, botox, que antes era muito focado só na dermatologia, né? Foi até um momento muito polêmico, né, entre as duas profissões. E aí esse dentista, ele e a esposa, né, eles tinham condições, as graduações dele permitiam com que eles ministrassem o curso para outros dentistas, né, que queriam colocar esses produtos, novos produtos dentro das suas clínicas. Então, na época, a gente desenvolveu um site, a gente desenvolveu toda uma campanha de construção através de rede social, né? E não foi fácil, foi bastante suado. Ele precisou acreditar mesmo que durante um período ele ia investir e ele não ia ter retorno, porque o dentista, né, ele tem um poder aquisitivo alto e ele não quer colocar um diploma no seu currículo de uma escolinha que ele nunca ouviu falar, não é verdade? Né? Perfeito. Então ali a gente começou fortemente esse trabalho de construção, né, de comunicação, até começar a engrenar. E deu super certo. Né? Então hoje ele tem várias clínicas escola, não só uma, né? Ele começou com uma clínica escola no Ipiranga, ele tem já no Tatuapé, o bairro aqui de São Paulo, né? Outra no Tatuapé, ele tem outra em Santos, ele tem em Campinas, ele tem em Ponta Grossa, ele tem em Brasília, ele tem em Belo Horizonte, ele tem em Miami. Então, assim, foi um cliente que começou com a gente pequenininho e hoje ele cresceu, ele comprou uma faculdade, ele está montando uma faculdade. Então isso é tem um valor muito grande para nós. Né? A gente agora ele é um grande cliente, né? Mas a gente gosta de começar focando nos pequenos para permitir isso. Então isso é muito gostoso porque ele tem também uma dívida de gratidão conosco, sabe? Nosso relacionamento é muito transparente, muito conectado por conta disso. Muito legal isso, hein? É legal que tem um relacionamento muito forte, né? Entre vocês, porque você está impactando diretamente no negócio do cliente, né? É. E não simplesmente, como já vi muitas agências aí, interessadas só em performar porque ela está ganhando um FII ali enorme durante o mês. Né? Pois Então, é até por isso que a gente ainda aqui na nossa agência, tá? No momento atual, né? Hoje,
que nós estamos gravando aqui. Pode ser que futuramente a nossa agência tenha um posicionamento um pouquinho diferente. Em que sentido que eu estou falando isso? Por isso que hoje a gente não trabalha forte nessa questão de lançamentos de infoprodutos, que isso é algo pontual, né? Você tem uma agência também, Daniel? Talvez você tenha também demanda para isso, né? As pessoas estão procurando muito isso, com a ideia de enriquecimento a curto prazo. Nossa, muito. Né? Então a gente gosta aqui de trabalhar nessa construção, né? Para que a gente tenha um relacionamento mais duradouro, tá? Então por isso que eu estou falando que pode ser que lá na frente, quando eu voltar desse podcast, né, eu fale, não, agora a gente está forte em lançamento. Porque é uma demanda também, né? Por outro lado, a gente não pode fechar os olhos porque existe demanda para isso. Então a gente precisa se especializar nesse lado para auxiliar esse perfil de público que tenha surgido. Muito bom. Muito bom. E deixa eu te fazer uma outra pergunta. Sim, a gente está num espaço de demanda onde tem, logicamente, essa relação do Big Data, todo mundo demanda muita informação, mas não necessariamente a gente sabe que informação a gente precisa. Né? Não necessariamente sabe qual informação é estratégica para o perfil do negócio especificamente. O que você diria para alguém que simplesmente está tão orientado para ter Big Data, que quer ter formulários, SRMs e várias coisas para ter o maior número de informação possível, sem fazer esse devido filtro para poder aproveitar uma informação que seja de fato estratégica e não necessariamente algo que esteja relacionado ao volume de informação? Tá, beleza, captei. A gente pode ver que um dos maiores das maiores crescentes por profissionais, necessidades de profissionais do mercado hoje em dia são analistas de dados. Tá? Dentre algumas outras, né, como gestores de mídias sociais, analistas de mídias sociais, a gente tem aí uma série focada nisso, mas uma delas são analistas de dados, né? Pessoas que consigam interpretar as informações da maneira correta. Então, a dica que eu daria é justamente essa, com relação a parar e focar na análise. Parar de querer receber tantas informações e pensar de uma forma qualitativa com o que você já possui. Né? Então, através de CRMs, através de um histórico da empresa, através das métricas das mídias sociais, através dos relatórios do Google Analytics do seu site, pega isso, analisa com calma, escolhe alguns KPIs aí, né, algumas métricas que você vai utilizar para o seu sucesso, né? Analisa ela durante um tempo. E não só, esse mês eu vou olhar para esses números, no próximo mês eu vou olhar para outros números, que no final você não vai ter critérios de comparação. Né? Filtra utilizando poucos dados e olha para esses dados durante um período de tempo, um pouco mais extenso, para daí você conseguir comparar os seus períodos sazonais, né? Para daí tomar as melhores decisões possíveis. Mas isso é verdade. Um dos campos que mais cresce hoje em dia é esse analista, essa pessoa que consegue olhar de uma maneira eficaz para os números. Né? Você percebe isso também, né, Rony? Sim, e é uma loucura, porque a gente passou por um período, né, há um tempo atrás, quando deu esse boom do Big Data e essa loucura de todo mundo falando que precisava ter Big Data de qualquer jeito.
Mas depois descobriram e falaram, não é a questão do Big Data, é a questão da mineração dos dados, né? Então é muito interessante como essas ondas elas vão se ajeitando sempre para um viés mais quali, como você colocou. Mas sabe que é algo que a gente escuta muito, né, nas empresas, escuta muito no ambiente de trabalho mesmo, né, nas comunicações que as pessoas falam, nos artigos. E o exemplo também para isso é sobre funil de vendas. Assim, todo mundo fala sobre funil de vendas. Já reparou? Que você precisa tratar o seu Uhum. funil, porque não sei o que lá é funil. É, é importante ter o funil? Sim, é importante. É importante. Mas eu vou te dizer que o mais importante é a gente pegar esse funil, vira ele, sabe o desenho do funil, né? Todo mundo sabe o desenho do funil. Pega esse funil, vira ele para o lado, assim, e transforma ele num megafone. Olha para quem já são os seus clientes, tá? E faz com que esses seus clientes sejam os compartilhadores, né? Ou sejam os promotores, né? Os promotores da sua marca, entregando para eles uma atenção diferenciada, né? Um produto com extrema qualidade, algo que exceda os padrões, né, de qualidade, a excelência de qualidade, para que ele se encante e faça aquilo que a gente falou no comecinho dessa conversa, que é o conteúdo gerado espontaneamente pelo usuário. Se ele gostar tanto da experiência dele, ele vai servir de promotor de marca. Então ele vai servir como se fosse um megafone. Então, para a gente parar, sabe, daquele negócio de eu quero tráfego, eu quero lead, e vamos lá. Quanto mais, melhor. Melhor, né? Não, mas é uma loucura isso, porque cria-se uma falsa expectativa, né, cara? Porque assim, não sei se foi uma falsa expectativa, cria-se uma expectativa que no final pode estar tudo errado ali, né? Até a análise desses dados podem estar erradas, né? E começar a tomar caminhos que não são os mais corretos para a organização, né? E, cara, isso é verdade, assim, eu contando um pouco aqui do nosso dia a dia também, e tem o lance da parte do ansiedade ali extrema de querer resolver as coisas para ontem, né? E eu vejo muito marketing digital, mídia social, que tem que também tem que dar tempo para a coisa maturar, né, Vinícius? Tem tempo sim. Senão a gente começa uma campanha, já desiste, começa a ir para outro rumo e também dá pau e já. Então, assim, vocês têm que dar uma segurada na ansiedade da galera também, né, dos clientes. Momento psicólogo. Momento psicólogo aqui, exatamente. E vocês conhecem o momento da verdade? Já ouviram falar desse termo? Sim. O momento da verdade? Eu desconfio que possa ser. Então, o Google lançou isso, né? Que é o Zero Moment of Truth, né? Ou zero momento da verdade, né? Que é quando ele já sabe o que ele quer, ele vai lá e vai fazer a pesquisa no Google, né? Então, assim, mas antes a gente tem que pensar naquele momento da consciência, né? Que é o awareness, né? Como que a pessoa ficou sabendo que ele precisa desse produto ou desse serviço ou ou ele tem essa necessidade, ou onde ele despertou esse interesse para antes dele procurar do Google, né? Geralmente isso ocorre muito nas redes sociais, né? Aí depois ele vai para o momento zero da verdade, que é o Google, que faz a pesquisa. Aí tem o primeiro momento da verdade, que é quando ele faz a compra, né? Aquele momento de compra. Né? E depois tem o segundo momento da verdade, que é a experiência própria. Né? Ele comprou, ele usufruiu, então ele está naquele momento onde ele vai falar, ele vai avaliar se é bom, se é ruim. Né?
E tem gente que fala que existe ainda o último momento da verdade, que é essa experiência compartilhada que eu falei, né? Mas eu até considero como já o segundo momento da verdade ser esses dois pontos. O ponto da experiência própria, mais o ponto da experiência compartilhada. E isso gera um novo estímulo de compra, né? Aquela ideia do funil que virou megafone é mais ou menos isso, né? E esse segundo momento da verdade ele vai gerar um novo estímulo para aqueles, no mínimo, 800 amigos que ele tem ali no universo das redes sociais, de uma maneira espontânea e gratuita para a marca, né? Que é o que é melhor. Então, no começo dessa jornada que eu citei para vocês, as marcas colocam dinheiro, né? Com tráfego, com anúncio, fazendo o outbound, né? O outbound marketing, né? Mas se estimular, né? Nesse segundo momento da verdade, se estimular a experiência do usuário, ele vai ter aí de uma forma gratuita essa promoção, né? Então ele não precisa mais gastar tanto dinheiro assim como no começo, né? É isso, os momentos da verdade. Muito legal. E Cris, deixa eu te fazer uma outra pergunta também. Você falou muito dessa relação do tornar acessível, né, toda essa expertise que você tem para um público que não tem, né, necessariamente um caixa, um ticket médio gigantesco para investir em rede social, né, em marketing digital em geral. Como é que é o seu papel como educador desse empreendedor ou dessa empreendedora, no momento onde você fala, legal, tem este universo que você vai atingir, mas você vai ter que focar em algo, né? Como é que você lida no dia a dia com expectativa, com esse choque de gerações, né? Você está lidando com um público com certeza que tem diversas gerações, que um quer para ontem, o outro já quer ter uma construção mais sólida. Como é que é esse teu lado psicólogo no dia a dia? Ah, cara, a gente tem que conversar muito com o cliente, a gente tem que ser bem transparente e falar qual que é o seu público-alvo. Será que o seu público-alvo é o mesmo de 5 anos atrás? Né? Vem uma galera hoje muito jovem consumindo uma série de outras mídias que a gente às vezes nem sabe, né? Tá todo mundo bitolado no Instagram, mas a gente esquece que tem um monte de streamers, né, ali no Twitch TV, falando com o jovem jogando, né, e compartilhando a experiência dele lá jogando um game, né. Então é uma coisa muito louca. A gente tem que ter essa transparência e conversar para identificar de fato, para a gente sentir, para a gente experimentar coisas novas. Primeiro, se ele contrata uma agência, né, se ele contrata o nosso serviço, ou de qualquer outra agência, é porque ele está querendo mudar alguma coisa, né? Então não dá para a gente chegar e fazer exatamente as mesmas coisas que ele já vinha fazendo, concorda? Concordo, Né? 100%. Para ter resultados diferentes, a gente precisa tomar ações diferentes, né? Então a gente busca conversar bastante com o cliente para a gente trabalhar conteúdos diferenciados e até mesmo indicar, né, plataformas diferenciadas, né? Vou citar até um outro ponto, né, do mercado financeiro, né? O mercado financeiro diz que a gente não pode colocar todos os ovos numa cesta só, né? Todo o nosso investimento, né? Todo o nosso dinheiro num único lugar, não é verdade? É. Então, hoje a gente tá ali, Instagram bombando, todo mundo quer Instagram, mas e se de repente, uma coisa assim que a gente tá
tá viajando, né? A ideia desse podcast é a gente também dar uma surfada nas ideias, já que a gente está falando de marketing nesse ambiente de publicidade, certo? Com certeza, com certeza. E se o Instagram, de repente, sair do ar? Acontece alguma coisa nos Estados Unidos, os servidores, saiu. O que vai ser do negócio de muita gente, né? Então, a gente costuma citar que existem outras mídias, existem outros veículos, existem outras estratégias que englobam o marketing digital, que não é só simplesmente o Instagram, que é uma coisa que acaba sendo ofuscada, né? Fala, você faz marketing digital? É Instagram. Marketing digital é Instagram. E não é tão assim, né? Você pode usar outras estratégias. Então não coloque os seus ovos numa cesta só. Né? Utilizem outros mecanismos com base sólido no marketing tradicional, né? Para que você possa continuar a comunicação com o seu cliente, né? Para que não Então, seja pego de surpresa. mas você tem uma ideia muito boa ao longo do podcast aí, que são essas ações integradas, o on e o off ao mesmo tempo, né? Talvez você não depender de uma única ferramenta, de um único canal, e sim tentar buscar essas ações um pouco mais diversificadas, né? Porque você pode ter ali o QR Code, igual você falou, que leva para uma landing page, que a landing page ali tem uma régua de comunicação, que ali eu interajo com ele via, sei lá, WhatsApp, pode ser Instagram também, ou seja, ter um universo de possibilidades, né, Vinícius? Exatamente, exatamente. Quem souber usar melhor essa integração do on e do off vai se dar bem agora nessa nova era que a gente está vivendo. Muito bom. E, cara, você viu, ó, já passou 1 hora de podcast. É verdade, é O verdade. papo, quando é bom, flui muito rápido, né? Então, pô, tá muito legal aqui com você. Mas a gente vai ter que ir para os finalmente aqui, fazer a última pergunta, né? E eu queria saber de você, né, cara, qual que é o legado que você quer deixar no mundo aí, tanto para nossa vida pessoal quanto profissional. Acho que a gente está vivendo uma era muito forte de propósito e tudo, e né, questionando muitas coisas que vem acontecendo nos últimos tempos também. Uhum, uhum. Então, eu queria saber um pouco de você. Qual que é o legado que você quer deixar para o mundo? Pô, essa pergunta, Dani, Psicólogo, cara. cara, eu vou responder dando uma sugestão para vocês. Ó. Olha, porque é aquele negócio que às vezes quem escuta pode se frustrar, vai atrás do psicólogo. Eu não tenho um propósito tal. E eu me encaixo um pouco nessa situação. Mas eu vou dar uma sugestão para vocês assistirem um filme da Disney que está em cartaz aí no Disney Plus, que chama Soul. Já ouviram falar do Soul? Sim, sim, só falta ver. Né? Só falta tempo Só falta para ver. Tá na lista. É que assim, é um desenho, né? E eu, como pai, né? Tá Sabe perfeito. como é que é, né? Tem que ter esse momento pai também. Mas nossa, esse desenho é uma coisa de louco, né? Eles têm umas sacadas muito boas, tá? Muito importante. E fala um pouco desse negócio de propósito, tá? Por isso que eu citei. Porque nem sempre a gente tem um propósito que é uma coisa alucinante, uma coisa que eu vou mudar o mundo. Não, às vezes você pode estar aqui para simplesmente curtir o momento, para você simplesmente respirar, andar, fazer a diferença na sua família, Perfeito. né? Eu como pai, eu estou vivendo, né, assim, um momento, né, que a gente precisa dividir muito o nosso ambiente de trabalho com a família, e a família faz parte de um todo, sabe? Não tem muito aquele negócio de
de trabalhar e depois o momento da família. Não, a gente, na mesma hora, quem é empresário sabe, na mesma hora a gente tem que fazer tudo de uma coisa só, né? E como a gente tem que lidar com isso, né? Então, eu pretendo sim ajudar a algumas pessoas que hoje não sabem como colocar o seu produto no mercado, a entrar nessa concorrência alucinante que existe hoje e ainda assim instruir, ainda assim falar para ela que ela tem que ter uma vida social, que ela tem que ter afeto com a família, que no final das contas, quando a gente ficar velhinho, né, é a família que vai dar a base pra gente, a gente vai olhar para trás e vai falar que tudo fez sentido e que a gente é feliz, né, naquilo que a gente né, gastou tempo para fazer, né? Perfeito. Então é isso. Muito bom. Você quer falar mais alguma coisa, Rony? Não, só agradecer, porque foi uma aula. Com certeza. Pô, gente, obrigado. Pô, Vinícius, obrigado demais aí por compartilhar tanta coisa boa com a gente. Eu brinco que o Deep é sempre uma grande aula, porque a gente traz pessoas aqui escolhidas a dedo, né? E que a gente sabe que vai compartilhar muita coisa boa, né, Raoni? Então, com certeza. Hoje não foi diferente, foi mais um Deep muito inspirador pra gente. E, pô, cara, você tem muitas ideias, muita coisa boa ali pra... não só nesse Deep, mas em breve em outros que a gente vai te chamar, você pode ficar aí preparado, tá? Opa! Então eu vou guardar umas histórias pro próximo, então. Isso. Porque uma hora é muito pouco, né? Legal. Bacana. E é isso, cara. Agradeço demais aí pelo seu tempo e sucesso aí pra sua agência aí, pra todo mundo que te acompanha. Poxa, Daniel, obrigado a todos nós. Foi um prazerzaço participar aqui. Obrigado, Raoni, falar de novo com você. Meu, Pô, foi um prazer, meu. Aquela coisa que o tempo, né, nos traz de bom, né? Voltamos a nos reencontrar, né? Que delícia, que legal. Que maravilha, foi incrível. E teremos muito mais para conversar, com certeza. Vamos fazer um joguinho, né? Com certeza. Dani, você também é convidado. Legal. E isso é uma coisa que o basquete, o esporte coletivo, é muito bom, né? Olha só, né? Como assim, traz uma vivência pra gente, né? Isso é muito legal. Com certeza. É o time sempre, né? É isso aí. Maravilha. Dani, muito obrigado, Vinícius. Cara, que prazer imenso conversar com você. E, gente, muito em breve mais um Deepcast incrível para vocês. Até já. Até já. Tchau, tchau.